Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Estamos no segundo dia de jejum da nossa igreja, uma vida cheia do Espírito. E hoje eu queria deixar um texto da palavra de Deus para que você pudesse meditar e se colocar diante do Senhor nesses dias de jejum, né? Dias de jejum são dias de permitir o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, são dias de deixar o Espírito do Senhor moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida conforme a vontade e o desejo do Senhor. Você sabe, os cristãos, na época dos discípulos de Jesus, eram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo. Por isso que eram chamados de cristãos. Tem um momento ali em Atos que é relatado na Bíblia que uma frase que deve sempre permear a nossa mente como cristãos, né? Que diz o seguinte: olha, os cristãos chegaram até aqui. Quer dizer, aquele povo que parece com Cristo, eles acabaram de chegar até aqui. E por que eu estou te dizendo isso? Porque uma vida cheia do Espírito é uma vida de alguém que é dedicada ao Senhor, em querer honrar o nome do Senhor. É uma vida de alguém que coloca o nome do Senhor em primeiro lugar. E ele tenta viver a verdade dessa vida de Deus, do evangelho que ele crê e daquilo que Jesus nos ensinou. E eu queria ler com você um trecho lá em Provérbios capítulo 28, verso de número 18. Provérbios 28, 18. Se você quiser acompanhar aí comigo. Provérbios 28, 18 diz o seguinte: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra virá e fartar-se-á de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Três provérbios que tratam muito da nossa verdade como cristãos. A Bíblia diz no verso 18: que anda com integridade será salvo. A palavra integridade vem de inteiro, de ser por dentro aquilo que é por fora. E vou te dizer, ser dentro da igreja aquilo que é lá do lado de fora. Do lado de fora. Sabe, na igreja você vê muitas pessoas que se dizem levitas, adoradores. Ah, eu tenho um ministério de levita, o meu ministério é de adorador. Mas a vida dele do lado de fora é uma vida sem testemunho. É uma vida sem a integridade do evangelho. É uma vida sem a verdade do evangelho. Entende? É uma vida mais associada ao fariseu do que a um verdadeiro adorador diante do Senhor. Por que é o fariseu? O fariseu ele está preocupado com a encenação. O fariseu ele está preocupado com aquele culto no templo que é só uma encenação. E para encenar, para ser alguém que faz um teatro bem feito, o que você precisa é treinar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de apresentar algum teatro alguma vez na sua vida. Eu já tive. E eu me lembro que das vezes que eu tive que participar do teatro, teve momentos que a gente tinha que repetir a cena várias vezes, as falas várias vezes, a gente tinha que decorar a fala, a gente tinha que repetir aquilo várias vezes. Por quê? Porque aquilo era uma encenação, não retratava a verdade. Tudo aquilo que não retrata a verdade fica uma coisa muito falsa. Fica uma coisa falsa. Mas é muito fácil no púlpito da igreja, é muito fácil ali as pessoas no altar, sabe, carregarem uma cena de que são adoradores, de que são pessoas íntegras, de que são de fato cristãos, e quando não são. Quando não são. Porque não há integridade nem lá dentro da igreja, nem no altar, e muito menos do lado de fora. O fariseu, ele adora a encenação. Por quê? Porque ele só precisa treinar. Ele só precisa treinar. Mas viver lá do lado de fora com integridade, aí é viver a vida de adoração. Essa é a verdadeira adoração. É por isso que lá no Evangelho de João, Jesus disse, olha, o Pai vem e ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então que adoração que é essa? É a adoração da integridade. Porque a adoração vem de vida. Você precisa ter uma vida, entende? Aprender a encenar no palco, no púlpito, é fácil. Muita gente aprende. O pregador, ele pode
pegar os chavões dos pregadores pentecostais, então ele engrossa a voz, ele faz as pessoas chorarem, ele usa das artimanhas, sabe, da oratória, e ele toca o coração das pessoas e as pessoas choram, e ele faz ali uma encenação, ele ora com as pessoas caem para trás, e ele é fácil, ele vai lá do lado de fora, lê a placa dos carros das pessoas e fala o nome da placa para poder profetizar na vida de alguém. Eu já vi muitas coisas acontecer, só que é tudo encenação. A verdadeira adoração, ela não é aquela que é feita só lá no culto, mas é aquela que é vivida na presença de Deus do lado de fora. Uma vida cheia do Espírito é a pessoa que entende que ele está diante de Deus não só lá no culto, mas ele está diante de Deus também do lado de fora. É a realidade de Davi, quando Davi escreveu o Salmo dizendo: como que eu me ausentarei do Senhor? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Para onde eu posso ir que o Senhor não esteja? Para onde eu posso ir que o Senhor não está? Então, o verdadeiro adorador é aquele que tem a vida consagrada diante do Senhor, separada diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, que o que anda em integridade será salvo. Essa salvação aqui não é a salvação do inferno. Mas sabe o que é a salvação aqui? É a salvação dos infortúnios da vida, é a salvação dos caluniadores, é a salvação daqueles que perseguem, é a salvação daqueles que se levantam contra nós. A nossa integridade fala por nós mesmos, sabe? Você não precisa se defender. Se você está com a verdade e a verdade está em você, a verdade não precisa de defesa. Existe um site, um grupo na internet que chama a defesa do evangelho. Eu fiquei pensando, o evangelho não precisa de defesa. Porque se o evangelho é a verdade, como Jesus disse que o evangelho é a verdade, e ele é a verdade, e ele é o evangelho, ele trouxe o evangelho da graça, ele é o evangelho, Cristo é o evangelho de Deus. Se ele é a verdade, ele não precisa de defesa. Ninguém tem que sair em defesa do evangelho. Por quê? Porque ele é o próprio evangelho. E essa integridade de Deus produz a salvação. Entende? A nossa vida espiritual tem o mesmo princípio. Olha o que a Bíblia diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos. As bênçãos do Senhor vêm sobre ele. Por quê? Porque ele carrega essa integridade de dentro e de fora. Olha, nós precisamos muito de homens de Deus. Homens que entendem essa verdade e vivem uma vida cheia do Espírito. Homens que são homens de palavra. Homens que dizem e fazem aquilo que prometeram fazer. Entende? É tão impressionante isso que às vezes as pessoas vão trabalhar e fazem um acordo e depois quebram. Coloca os patrões na justiça. Ah, porque o patrão está errado? Não, nem sempre. Há um acordo, foi dada a palavra, foi apalavrado. O que a gente mais vê às vezes são cristãos que não têm palavra. Que não tem palavra, não tem caráter, não tem palavra. Olha, se você não vai cumprir algo, então não diga que fará. Se você não vai conseguir cumprir, então diga que você não vai cumprir. Entende? Dê os seus termos antes. Mas não aceite depois, no meio do caminho, mude os termos porque aquilo te desagradou. Então, porque te desagradou, agora você quer mudar os termos? Isso não tem integridade nenhuma. Sabe, nós precisamos de homens que honram mais a palavra do que a escrita. Homens que honram mais aquilo que dizem do que aquilo que está escrito no papel. Entende isso? Nós temos que ser esse tipo de homem. Quer dizer, é vergonhoso um monte de cristão, pessoas que se dizem cristãos, cheias do Espírito, sabe, que vão nas vigílias e que oram nos cultos e caem de um lado para o outro e rolam e falam em línguas e vêm com profecias e profetadas para tudo quanto é lado, aponta o dedo, fala da vida dos outros, aponta a vida dos outros, mas não olha para si mesmo. E pior, não honram as suas palavras. Não honram aquilo que dizem. Não tem palavra. Não tem palavra. Não honram aquilo que dizem. Entende? A Bíblia diz que o homem fiel ele será acumulado de bênçãos. Há bênçãos sobre a vida desse homem que é fiel. Nessa noite, meu irmão, eu queria fazer um apelo para você. Deixa o Espírito Santo de Deus, sabe, entrar nesses dias de jejum e quebrantar o seu coração. E ver se você, de fato, tem que mudar algumas coisas na sua vida. Mudar algumas palavras, mudar algumas ações, algumas atitudes. Entende? Mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de falar. Deixa o Espírito Santo, deixa a luz de Deus brilhar naquilo que na sua vida são as trevas, para que você seja transformado pelo Senhor.
para que a vida de Deus possa vir sobre você, para que o poder do Senhor possa te envolver nesses dias. Amém? Que o Senhor possa, de fato, falar conosco nessa hora, nesses dias. Que sejam dias tremendos e abençoados do Senhor na nossa vida. Aleluia. Queria orar pela sua vida. Senhor, eu coloco a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Que nesses dias eles possam ser tocados e transformados pelo Teu Espírito. Que eles possam viver, ó Deus, e experimentar essa verdade da Tua palavra. Que eles possam, Deus, desfrutar dessa verdade. E que essa integridade possa alcançá-los nesses dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Que no dia de amanhã a gente possa ter mais um momento lindo na presença do Senhor. Um beijão.